a condenação de Bolsonaro, a morte do jovem Charles dos Estados Unidos, está ligado ao sobrenatural. Tudo isso tem a ver com forças demoníacas, com forças do demônio, e nós não damos conta disso. Esse é o título do vídeo. Vamos lá. Eu não sou de entrar muito em assunto de política, porém, fiz algumas reflexões nos últimos dias e resolvi me posicionar. A condenação do Bolsonaro, tudo isso que eles estão fazendo com ele, é uma tremenda covardia. Também com o pessoal do 8 do 1, do 8 de janeiro. O que eles fizeram com essas pessoas são mães de famílias. Estão condenadas a 14 anos. Então, tudo isso é uma covardia sem tamanho. O que estão fazendo com essas pessoas? Vejo também que tantas coisas aconteceram lá atrás, nos mandatos do nosso atual presidente, quando ele foi presidente lá atrás, anos atrás. Mas ninguém lembra. Era dólar na cueca, era mala de dinheiro, era apartamento cheio de dinheiro, era tantas realidades, tantas atrocidades, e a mídia fica calada, ninguém fala nada. Todo mundo coloca um pano em cima. Mas já o Bolsonaro, a mídia faz de tudo para se tornar o pior homem da face da Terra. Faz de tudo para que as pessoas criem um ódio de morte dele. E vejo quantas pessoas estão condenando o Bolsonaro. Quantas pessoas estão rindo, estão festejando com a condenação dele. E quantas pessoas também que aplaudem o presidente Lula. Quantas pessoas que acham que ele endeusa ele, que acham que ele é o Deus deles, que tirou o povo da miséria, que tirou o povo da pobreza. O povo continua pobre. O povo continua na miséria. Mas para eles não. Lula tirou o povo da pobreza. Não tem ninguém mais pobre. Está todo mundo rico. Né? Veja também que a mídia podre colocou o povo contra Bolsonaro. Eles fez de tudo para o povo odiar este homem. Colocou toda a morte da Covid nas costas deste homem. Na época da pandemia, parece que todo mundo morreu de Covid. As doenças acabaram. Não teve mais doenças. Era só a Covid. Milhares, milhões de pessoas morreram só de Covid. E a culpa foi de quem? De Bolsonaro. É tanto que eu vi um comentário que quando o Bolsonaro foi condenado, uma moça falou que ela estava lavando a alma dela de milhares de pessoas porque ele foi culpado da morte do marido dela e de centenas de milhares de pessoas. Então aquela condenação estava lavando a alma dela e ela estava feliz com isso. Na pandemia, todo mundo lembra, a mídia fez de tudo para causar pânico, para causar terror, para acabar com o povo. Pessoas tiveram depressão, pessoas tiveram ansiedade, pessoas tiveram crises terríveis por conta que a mídia estava fazendo de tudo para causar o terror. E hoje estamos vendo o país quebrado, as coisas muito caras. E olha que nem estamos em pandemia. Estamos normal, trabalhando normal, o país está andando normal. Porém, as coisas continuam muito caras. O dinheiro perdeu o poder de compra. Empresas fechando, pequenos negócios fechando, as pessoas não estão conseguindo empreender e todo mundo calado. A mídia toda calada. E o nosso presidente viajando e esbanjando com sua esposa. E eles querem condenar o Bolsonaro para que ele não candidate, para que ele não consiga apoiar ninguém na próxima campanha, para poder calar ele. E porque eles querem perpetuar o poder. Eles querem continuar no poder. Eles querem que nós ficamos calados, pois não podemos levantar contra o sistema. Mas tudo isso está na palavra. Tudo isso está na Bíblia. Faz parte do plano de Satanás. Em Gênesis, vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
Olha o tamanho do amor que Deus tem por nós, que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. O inimigo, com inveja de Deus, com raiva de Deus, pois Deus derrotou ele, mandando ele para o abismo, pois ele queria ser maior que Deus. Ele queria ser como Deus, maior que Deus. Deus mandou ele para o abismo. E ele quer se vingar de Deus. Então ele seduziu o homem ao pecado. O homem pecando, ele se distancia de Deus. Ele se transfigura em pecado e afasta da forma que Deus criou. Afasta da essência, a forma que ele nos criou, a sua imagem e semelhança. E para derrotar Deus, o inimigo, o Satanás, ele vai fazer de tudo para usar os filhos de Deus, para atrair os filhos de Deus para o lado dele, para ele, para os filhos de Deus se perderem e ir para ele, ir para o inferno. Pois ele tem raiva de Deus e vai fazer de tudo para ferir os filhos de Deus, para atingir Deus. Quer ferir o coração de um pai ou de uma mãe? Mexa nos seus filhos. E Deus já não deu um basta nisso, porque Ele espera paciente que eu e você convertam. Ele espera paciente que nós abrimos nossos olhos, enxergamos essa realidade. Ele nos ama tanto que Ele espera paciente. Porque se Ele der um basta nessa situação, muitas almas perderão. Muitos filhos vão se perder, vão perder a eternidade e vai direto para o inferno. Então, por isso que Deus está agindo de paciência, está esperando calmamente para que nós nos abrimos nossos olhos para essa realidade. E o que isso tem a ver com política? Então, vamos lá. O inimigo, ele tem seus aliados. Aqueles que não querem saber de Deus. Aqueles que não têm fé, que não acreditam em Deus. Aqueles que fechou para o Evangelho, que não quer saber do Evangelho, que não quer saber da palavra de Deus. O inimigo, ele usa esses filhos para ser os seus servos. Então, ele vai usar esses servos dele contra os filhos do pai. Então, ele vai manipular esses filhos, que são seus seguidores, para destruir de todas as formas os filhos de Deus, atingindo Deus. E uma forma que Satanás usa é o comunismo e o socialismo político. O socialismo, o comunismo está disfarçado de coisa boa. Está disfarçado de cuidado com o pobre. E isso está infiltrado na política, nas universidades, na mídia e, pasmem, até dentro da igreja. Até dentro da igreja esse sistema está infiltrado. Pois tira Deus do centro e coloca o homem. E tirando Deus do centro, eles manipulam o homem, fazem tudo o que eles querem com o homem, atraindo o homem para eles. E automaticamente o homem vai para as partes baixas. Então, o inimigo atrai o homem distancia do Criador e vai para as partes baixas. E o inimigo, ele usa o sistema midiático para impulsionar os seus pensamentos, as suas ideologias. E ele usa o sistema político que apoiam e complementam essas práticas, na qual todos nós estamos careca de saber. Ideologias de gênero dentro da escola, legalização do aborto, legalização das drogas e tantas outras realidades que eu nem vou estar falando aqui. E ai daqueles que levantar contra esse sistema. Ai daqueles que levantar contra o sistema de Satanás. Não vejam o que fez com o jovem Charles nos Estados Unidos? Não vejam o que estão fazendo com Bolsonaro? Não vejam o que fizeram com o povo do dia 8/1? Não vejam o que estão fazendo com Nicolas, até ameaçado de morte? Tem padres que eles cancelam, queiram calar. E tantos outros filhos que levantam contra o sistema e eles querem calar.
Ai daqueles que levantam contra eles. E o que eles fizeram no 8/1? O que estão fazendo com o Bolsonaro é para calar o povo, para que ninguém mais levante contra eles, para abafar, para fazer as pessoas calarem. Isso tudo é projeto de Satanás. E ele vai fazer de tudo para destruir os filhos de Deus, para destruir o povo. Pois ele sabe que o tempo dele está chegando. O tempo dele está perto. Dele ser destruído, derrotado definitivamente. Então ele vai fazer tudo que está ao seu alcance para poder destruir os filhos de Deus, para levar o máximo de pessoas para com ele, uma forma de atingir o Criador. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, levanta o povo para orar. Aqui no Brasil, temos o Instituto Reset, temos Frei Gils, temos outros padres que estão rezando, que estão levando o povo a orar na madrugada para orar, para jejuar. Creio que essa realidade não vai acabar tão cedo. Provavelmente, mais pessoas morrerão. Não é o que queremos, infelizmente. Mas não podemos desesperar. Perder a nossa fé. Desesperar. Ficar alimentando dessa mídia que fica impulsionando o terror. Mas devemos intensificar nossas orações, fazer penitências, jejuns, reparações, converter o nosso coração, orar pelos nossos, para que os nossos convertam, para que nós convertam e os nossos também convertam. Sustentar em oração os filhos que levantarem contra o sistema. Sustentar em oração. Não desesperar, mas crer no Senhor. Manter firme na palavra do Senhor. Amar o próximo. Não causar ódio e nem odiar o próximo. Eu vejo esquerda contra direita, direita contra esquerda, uma divisão total. Um ódio total entre as partes, entre os irmãos. Tudo isso que Satanás quer. Tudo isso que o inimigo quer. Ele quer instalar a divisão, ele quer instalar o ódio, o terror, a divisão. Tudo isso que ele quer. Nós não podemos cair nessa. Até dentro das nossas famílias, uma divisão, uma briga por conta de esquerda e de direita. Devemos amar uns aos outros e orar para que as pessoas convertam, para que elas abram os olhos e vejam que elas estão sendo manipuladas pelas forças de Satanás, pelo sistema de Satanás. E o sistema da esquerda é um sistema satânico. O nosso povo precisa abrir os olhos para entender, para compreender que o sistema da esquerda é um sistema do demônio, um sistema de Satanás. Mas quem vai abrir os olhos, quem vai iluminar a mente, é somente o Espírito Santo. Devemos pedir o Espírito Santo de Deus. Eu falo porque eu já apoiei esse sistema da esquerda. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia. Mas quando o Espírito de Deus iluminou a minha mente, a minha consciência, o meu coração, eu fui perceber que esse sistema é um sistema do mal. É um sistema da morte. Então temos que pedir o Espírito Santo de Deus para iluminar a nossa mente e a mente dos nossos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, os nossos familiares. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os espíritos maus, contra as potestades diabólicas. Então temos que pedir o Espírito Santo todos os dias, sem cessar, para iluminar a nossa mente, para iluminar nosso povo. Pois, como eu disse, a nossa luta não é contra o homem de carne e de sangue, mas contra os espíritos maus. E só pela oração venceremos o maligno. O Senhor já disse na palavra: essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Então, só pela oração, pelo jejum, pela penitência que vamos vencer o maligno. E eu creio também que o Senhor quer fazer da nossa nação, do nosso povo, um exemplo para o mundo. Porque esse sistema não está somente no Brasil,
mas no mundo inteiro. Então, o Senhor ele deseja levantar a nossa nação brasileira como um exemplo para o mundo, pois o nosso país ainda assim é um país de oração, é um povo que ora, é um povo caloroso, um povo que ama os irmãos. Quando acontece alguma coisa em determinada região, todo mundo se une para ajudar em oração, em comida, em alimento, remédio. Veja o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Veja o que aconteceu nas barragens anos atrás. Então o povo se mobiliza para ajudar um outro. Mas infelizmente esse sistema de Satanás quer dividir o povo. Temos que orar firme. Eu creio que o Senhor vai levantar a nossa nação para ser exemplo do mundo inteiro. Estou falando, estou arrepiando, está queimando aqui dentro de mim, estou arrepiando. Eu creio que o Senhor vai levantar a nossa nação. Olha, estou arrepiando, estou arrepiando, está queimando aqui dentro de mim. Mas para isso, precisamos nos posicionar como filhos amados de Deus, como filhos amados do Altíssimo. Devemos desejar voltar à essência, à forma que Ele nos criou, à sua imagem e semelhança. Então devemos ter esse ardor, esse desejo de voltarmos, de sermos parecidos com Ele, de voltarmos à essência, à forma que Ele nos criou, à sua imagem e semelhança. Devemos ser parecidos com o Senhor, com o Criador. E no final, o coração imaculado de Maria triunfará, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. E nós somos igreja, somos templo do Espírito Santo, morada do Senhor. Então, o inimigo, ele não prevalecerá contra nós. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. É um desabafo também. É uma certeza de que Deus está cuidando de nós. Então, peço a vocês que tenham calma, tenham paciência, não apavorem. Pessoas apavoradas, com medo, não apavorem, não tenha medo, orem, volta o seu olhar para o Senhor, para a palavra do Senhor. Voltamos para a oração, para o jejum, para a penitência, para a reparação e confiamos, Ele está conosco. É isso, gente, a mensagem desse vídeo. Eu peço que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também vejam esta mensagem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.